será sobre a prática da acupuntura fora do Brasil, né? É muito comum a gente ouvir alguns colegas dizerem que foram estudar fora do Brasil, na China, na Inglaterra, e a gente fica se perguntando o que será que tem de diferente, né, para a formação, comparada à formação que a gente tem no Brasil. Como será que se pratica acupuntura nos hospitais, nos ambulatórios fora? E a ideia dessa live de hoje é a gente poder estar discutindo isso, tá? Pelo visto, meu vídeo aqui não tá Olá, dando Lumi. certo. Aqui continua carregando, Betinho. Você está com internet aí pelo Wi-Fi mesmo? Tô pelo Wi-Fi aqui, tá tudo certo. Tô te escutando Tá. bem, tô vendo sua Ah, imagem bem também. Vamos dar uns minutinhos para ver isso, se se ela carrega, né? se carrega aí o vídeo. Tenta escrever alguma coisa, Betinho, para ver se aparece. Apareceu aí? Apareceu um oi. Foi isso mesmo. Então, ótimo. Mas eu acho que a gente pode Deixa eu tentar ver se eu consigo ir 3G, né? pelo 3G, vamos ver. Então tá. Pessoal, para quem está entrando agora, eu já dei uma dica, pedi para tentar deixar o caderno de lado para anotar suas perguntas, que nos minutos finais da live a gente vai tentar responder, certo? Quem tiver com o computador aí do lado também já liga, tenta acessar a nossa página. Eu vou deixar ela aqui para vocês. Então, quem é novo na live do Gaipa, só para contextualizar, eu me chamo Bernardo, sou professor aqui da Universidade Federal do Ceará, onde a gente tem um projeto de extensão e pesquisa que é o projeto Gaipa UFC. E durante esse período de quarentena, que os nossos extensionistas estão em trabalho remoto, as nossas atividades de atendimento estão suspensas, a gente está aproveitando o tempo para tentar produzir é, um conteúdo que seja útil, né, para profissionais, acadêmicos e pesquisadores, e também tentar convidar alguns acupunturistas que são referência na sua área, seja da parte de pesquisa, na parte de gestão de serviços, como também nos atendimentos clínicos, né? Então, hoje é a nossa quarta live, onde a gente está recebendo o professor Alberto Cantídio, né? Então, eu acho que a gente pode tentar tocar assim mesmo, Betinho, Não, e parece que ver. ele não tá querendo ir com o vídeo não, né? Mas, É, mas tudo bem. A gente tá vai bom. pela voz mesmo. Na verdade, assim, ia ser dois carecas, né? Um em cima e outro embaixo. Então, Pois é, eu acho que a sua beleza aí ofuscou a lente, viu, Betinho? foi. Muita beleza pro Instagram. Pois é, mas cara, olha, é muito bom ter você aqui. Eu te conheci, eu acho que foi em um curso em 2016. Eu saí de ônibus aqui de Fortaleza lá para Campina Grande, mais de 12 horas dentro de um ônibus, para fazer aquele seu curso de acupuntura no tratamento do AVC, né? A técnica do Shin-Nao Kai-Kiao, que foi o seu Isso. tema do mestrado. E quem me indicou você foi um amigo, o Rafael Vercelino. Eu falei, rapaz, como eu gosto de estar fazendo um network, conhecendo os colegas que trabalham com acupuntura, vamos pagar para ver, né? E, cara, foi uma experiência assim, incrível, uma satisfação de conhecer esse seu jeito simples, diálogo fácil, aberto, né? E ainda mais com uma tamanha experiência que você tem de acupuntura fora do Brasil, né? Então, aproveitando esses momentos de live, eu não pude pensar em outra pessoa para falar sobre a acupuntura na própria China e em outros lugares que não fosse você, né? Então,
já deixo aqui a justificativa do convite e o meu agradecimento para a sua participação. E eu queria que você falasse um pouco de como é que foi a sua formação em acupuntura no Brasil primeiro. De como é que surgiu o seu interesse, como é que esse processo aconteceu. Não, tá bom. Primeiro, te agradecer o convite, né? É uma honra para mim participar. Muito difícil seguir essas feras que você chamou, né? O Marcos, o Fábio, o Rafa. São pessoas que eu respeito muito, são amigos nossos, assim como você, né? E agradecer a todo mundo que está aí assistindo também. Bom, o que eu quero... A minha trajetória começou, eu fiz um curso de massoterapia e de acupuntura. Eu comecei em 2004, aqui em Belo Horizonte, numa escola que não existe mais, que chamava Status. Essa escola é do professor Giuseppe Magaldi, que você conheceu lá, que acho que você conhece também, né? Que hoje ele tem uma escola lá em Recife. É um profissional que eu respeito bastante. Mas sempre quando eu fui fazer o curso de acupuntura, eu já pensava já numa ida para a China, sabe? E eu sempre pensei, e durante o meu curso isso ficou mais evidente também, porque a gente tinha muitas referências dentro da acupuntura e nenhuma delas era chinesa. A gente tinha livros do Maciossia, livros de outros europeus, americanos, livros de brasileiros, e aí eu não tô querendo colocar, falar mal de ninguém, mas para mim aquilo era um pouco estranho, porque a acupuntura vem da China e por que a gente não tem nenhuma referência chinesa? Então, para mim, a prática estava lá. E lá, nesse período, assim, eu tive muito contato com o Efraim Ferreira de Medeiros, que é uma grande referência para mim também, acho que para muitos aí, né? E o Efra já estava morando lá na China, já estava fazendo cursos, e aí em 2009 eu fui para a China pela primeira vez. Eu fui fazer um curso não, né? Fui fazer um estágio de um mês no hospital em Mianyang, na província de Sichuan, e eu fui sozinho. O Efra encontrou comigo lá em Mianyang, depois ficou comigo uns 2, 3 dias, me ambientou dentro do hospital, e aí eu fiquei lá, eu falei com ele das minhas áreas de interesse, que era principalmente neurologia e ortopedia na época, e saúde da mulher, e fiz rodei por esse hospital por um mês, eu e uma tradutora. Então foi um período bastante intenso de aprendizado com os chineses, e aquilo ali deixou um gostinho de quero mais, sabe? Porque uma coisa que o pessoal às vezes não sabe é que existe um universo na China, né, de conhecimento que a gente precisa desbravar, e não é com a viagem de um mês que você vai se tornar especialista na China, que você vai saber de tudo. Você vai conhecer, às vezes, um pouco da realidade de um lugar, dependendo de como for a forma da viagem que você for, você vai, é menor ainda essa percepção. E uma outra coisa é também a questão de falar a língua, né? Primeiro porque a China é muito diferente do Brasil, né? Então, assim, quando você chega lá, acho que você demora pelo menos acho que um mês é o que demora para você colocar o pé no chão, sabe? É tudo muito novo. Na verdade, até mais que um mês. É tudo muito novo, tudo muito diferente. E no hospital não é diferente, né? É também uma série de vivências, experiências muito novas. E ainda mais quando você não fala a língua, você não entende nem um terço das coisas que você está vendo lá. Então, na época eu cursava fisioterapia, então eu fiz esse tempo durante as minhas férias de julho, e eu já estava decidido de quando graduasse em fisioterapia, eu ia voltar para a China para passar um tempo maior. E assim eu fiz. Em 2011 eu voltei para a China, e aí já por conta própria, eu consegui um estágio em Pequim na clínica do Dr. Wang Jui,
que é famoso pela palpação de canais, nem todo mundo no Brasil aqui conhece, mas tem algumas pessoas que o conhecem. Ele é bastante reverenciado fora do Brasil. E eu fiquei 3 meses na clínica lá com ele, e aí o meu plano era passar 3 meses na Índia, onde eu fiz planos de fazer um trabalho voluntário nas favelas de Mumbai, né, no sul da Índia, antiga Bombaim, e depois voltar para a China por mais 6 meses. E aí a ideia inicial era voltar a ficar com o Anhui, mas nesse meio tempo, depois da Índia, meus planos mudaram um pouquinho. Mas só falando um pouquinho sobre como é que foi a chegada lá na China, na época eu estava indo por conta própria, né? Então com os meus próprios recursos. E então, assim, não tem ninguém para te ajudar, para começar, né? Então, assim, para procurar apartamento, você precisa de um lugar para ficar. Às vezes, um ou outro colega pode te dar uma mão, mas ninguém está muito, ou tem muito tempo até, para te ajudar nesse sentido. Então, você tem que ter bastante autonomia e ser assim, ter correr muito atrás também das coisas, então, para fazer acontecer. Até mesmo os lugares para estudar, não vai ter nada de mão beijada, não tem curso pronto para você. Correr atrás de visto na época também era muito difícil. Então eu fui para a clínica do Dr. Wang Hui, fiquei lá 3 meses com ele. Ele tinha uma abordagem muito interessante, que era o diagnóstico através da palpação de canais, que era muito bacana, que depois eu fui ver uma outra abordagem com palpação de canais também, na província de Kunming, no sul da China. Mas aí depois eu já estava com a viagem marcada para a Índia para trabalhar no Barefoot Acupunctures, que é uma ONG que foi fundada por um belga, o Walter Fischer, que já existia há 4 anos quando eu cheguei lá. E quando eu cheguei lá na Índia, eu fui basicamente alçado ao cargo de coordenador das clínicas, né? A gente tinha na época 2 clínicas em favelas diferentes lá em Mumbai. Uma favela era a favela de Vijayanagar em Bandra East, que era a clínica principal, muito arrumada, e a outra era uma favela que era uma clínica que atendia uma favela que ficava na linha do trem, e a própria clínica ficava na frente da linha do trem. E o Walter ficou lá comigo 2 dias e me deixou lá tomando conta da clínica, claro, com a equipe indiana, que era muito boa, um pessoal muito bacana, mas eu estava lá principalmente para liderar o pessoal e ser a referência clínica deles naquela época. E foi um período muito bom para mim, porque eu atendia naquela época, a gente atendia uma média de 30 pacientes por dia, e a gente via de tudo, né? Tudo quanto é tipo de caso, era realmente uma população muito carente, então a gente era a primeira referência deles de tratamento de saúde, e para mim foi muito bom, porque quando você atende num ambulatório muito cheio, com vários casos diferentes, condições diferentes, você descobre aonde que você se sente confortável dentro da clínica, né? O que é que você trata bem, o que é que você trata mal. Ô, Betinho, antes de você continuar nesse raciocínio de falar sobre essa experiência da Índia, eu vou pedir um favor para você, para a gente tentar a última vez ver se mostra seu rosto. Tá. Então, desconecta de novo, fecha o Instagram, fecha tudo no seu celular. Beleza. Aí você entra de novo na live e agora, em vez de eu te convidar, você pede para entrar. Opa, não, agora... deixa quieto, apareceu.
Ah, beleza. Aí, Só foi pronto. pressionar. Oh, agora sim vocês estão vendo a beleza aí do professor Alberto, né? Eu sou o careca de cá, o Bernardo é o careca daqui de cima. Ô, Betinho, mas assim, cara, antes de você começar a falar da, das diferentes condições clínicas e especialidades que tinha lá no serviço da Índia, deixa eu te perguntar um negócio, cara. É, eu fiz a formação no Brasil, eu acho que quem está nos assistindo também, né? E aí é muito comum você ouvir falar sobre medicina tradicional chinesa, né? E aí o pessoal, os professores costumam fazer uma dicotomia entre medicina tradicional chinesa e acupuntura ocidental, né? Mas o que é essa medicina tradicional chinesa? Ela foi a primeira que existiu? Antes dela existiu algum outro tipo de medicina chinesa? Conta pra gente um pouquinho, historicamente, politicamente, como é que se deu essa divisão, cara? É, bom, eu sei onde é que você quer chegar, é uma pergunta, uma resposta longa, né? Vou começar falando, vou já falando da fase moderna da medicina tradicional chinesa, porque senão delonga um pouco demais. As universidades da medicina tradicional chinesa foram criadas na China no final da década de 50. Inicialmente eram 5, né? Xangai, Pequim, Guangzhou, Chengdu e Nanjing. E depois elas foram expandidas. Esse conceito foi um conceito muito interessante que foi criado na época, porque antigamente o conhecimento era passado de mestre para discípulo. Então você não tinha uma união na educação da medicina chinesa e até responder o que era a medicina chinesa era bem complicado, porque as práticas eram muito variadas. Então o Wang Jui falava que no começo ele frequentou ele foi das primeiras turmas da Universidade da BUCM, né, da Universidade de Medicina Chinesa de Pequim, e ele falava que no começo tinha um debate muito grande de ideias e de práticas e de técnicas que antes de se decidir um conteúdo. Então, tinha gente falando de acupuntura de ramos e raízes, gente falando de 5 elementos, gente falando de Zanfu, e isso falando da medicina chinesa como um todo. Porque, primeiro, para contextualizar, a acupuntura ela entra dentro da Universidade de Medicina Chinesa como uma parte dela, ela não é uma universidade de acupuntura, mas sim uma universidade de medicina chinesa, que você tem uma base grande, sólida ocidental, de medicina ocidental, de conhecimento básico ocidental, que na verdade o pessoal fala que é conhecimento básico ocidental, mas para mim é o conhecimento básico que toda pessoa que trata de saúde tem que saber, né? Então você tem que saber de fisiologia humana, você tem que saber de anatomia, e certamente os chineses, mesmo os antigos, eles sabiam muito de anatomia, muito tinham muito conhecimento do corpo. Além disso, você tem uma base sólida de medicina chinesa, ou seja, das teorias da medicina chinesa, e aí a acupuntura entra nisso. Num determinado momento do curso, você faz a escolha se a sua especialidade vai ser fitoterapia, que eles chamam de Zhongyi, né, que aí é medicina chinesa, ou se vai ser acupuntura, Zhenzhou. Geralmente, os acupunturistas lá, quem é acupunturista lá, prescreve fito também, mas a maioria do pessoal que prescreve fito, talvez mesmo que saiba fazer acupuntura, geralmente trabalha só com a fito. E aí, com esse advento dessas universidades chinesas, você teve também hospitais, você começou a ter hospitais só de medicina chinesa, onde você tem uma parte grande de fito, você tem clínicas ambulatoriais de acupuntura, e aí você tem as especialidades que são divididas muito pela especialidade do próprio praticante, né, do próprio médico, ou pelo ramo que ele vai. Então, assim, você pode consultar para o setor de pneumologia para fito. Ou você pode ir no acupunturista que trata bem asma, por exemplo. No caso de Tianjin, onde eu fiquei, a especialidade em acupuntura maior era, claro, o AVC e neurologia, mas você tinha outros médicos com as outras especialidades também. Mas o que foi o grande X da questão da implementação das universidades chinesas
é que pela primeira vez você tinha uma compartilhação o compartilhamento do conhecimento. Porque se antes era só de pai para filho, por isso que eu não gosto que ninguém de chamar muitos outros de mestre, não, sabe? Porque mestre é uma palavra muito forte, porque geralmente o cara ficava lá 20 anos varrendo o chão da clínica do cara, e aí o cara decidia se ele ia ensinar para ele ou não. E eu gosto mais da palavra professor mesmo, porque quando entraram as universidades, aí o conhecimento ficou livre para todos, né? E aí, assim, os chineses, eles são muito vaidosos e muito orgulhosos das técnicas que eles têm, e dentro das universidades, muita gente passou por isso, de ter o conhecimento negado. Então, eles têm muita generosidade em compartilhar esse conhecimento e compartilhar de uma forma que seja reproduzível. Porque uma das coisas que acontece aqui no Brasil, que acho que é com a maioria das pessoas, é que quando você faz a sua escola, você vai para o ambulatório da escola, se tiver, né? E aí depois você está formado, e aí pronto, você vai para o seu consultório. Você não tem mais interação com nenhum outro profissional. Então, assim, você tem muita dificuldade para aprender uma nova habilidade dentro daquilo que você faz, e até mesmo de se comparar, de comparar a sua prática com outras pessoas. E como você tem esse processo, são 5 anos, né, a universidade, a graduação em medicina chinesa, onde você passa por muito tempo estagiando com médicos mais experientes, então tem muita troca, você te dá tempo para maturar o seu conhecimento e sair de lá realmente sabendo o que você está fazendo. Tá, ô Betinho, mas então, pelo que você disse, essa medicina tradicional chinesa, ela foi uma construção política e acadêmica, né? Realizada a partir aí dos anos 40, década de 50. Mas antes dessa medicina tradicional chinesa, o que a gente tinha na China? Qual que era o tipo de formação em acupuntura? Como que isso era realizado? Era muito de mestre para discípulo, né? Era negócio de família. O Xi Xuemin fala sobre isso, né? Porque a técnica do Chin Kai Chao é muito bem descrita, e ele começa a abordagem dele falando sobre isso. Que antigamente a acupuntura era um negócio de família, então você não passa segredos de família para os outros. Você tinha uma série de coisas, cara. Você tinha desde do cara que praticava na rua, desde pequenas clínicas, que eram um negócio familiar, geralmente de pai para filho. E claro que você tinha os conselheiros do imperador, mas isso foi perdendo muita força no começo do século passado, com a chegada da medicina ocidental e de uma influência principalmente dos médicos ocidentais chineses que estavam sendo treinados no Japão e voltaram para a China com essa ideia dessa modernização da medicina chinesa e de tentar tirar práticas que eles chamavam práticas como se fossem esotéricas, vamos dizer assim, práticas folclóricas, né? Então, assim, antigamente você trabalhava com conceitos, por exemplo, de fantasmas, sabe? De espíritos invadindo o corpo, coisas assim. E o que houve com essa integralização que foi feita a partir da década de 40, década de 50, é que houve uma junção da medicina ocidental com a medicina chinesa, e eles cortaram muitas coisas que não faziam muito sentido. Com certeza tinha um viés político e ideológico por trás, então, assim, quem foi que tomou essas decisões acabou tendo maior peso nessas escolhas, mas foi tomada como um consenso assim, de como deveria ser feito.
Tá. Inclusive, a descrição da localização de pontos, isso tudo são coisas mais recentes. Ô, Betinho, então você disse que nas universidades de medicina tradicional chinesa, além do aluno aprender sobre fisiologia, anatomia humana, todas essas disciplinas comuns às áreas da saúde, ele aprende a medicina chinesa, as suas teorias principais, que vão ser úteis para o diagnóstico e para o tratamento. Então, se a gente for pensar nessa nova roupagem, né, que esses conhecimentos mais supersticiosos, se podemos dizer assim, foram retirados e outros foram mantidos, quais teorias que continuaram dentro, quais teorias clássicas, né, lá da época do Han de Neijing, permaneceram na prática atual da medicina tradicional chinesa? Na verdade, não é nem no Neijing, né? Se você pegar a Fito como base, você vai ter a base como o Shanhanlun. O Shanhanlun é a base da Fito. E na acupuntura vai ser o Dachan. São esses 1800, né? são esses os principais, as principais referências da prática. O Dachan é bastante citado até hoje. Claro que o Neijing também é bastante citado, mas principalmente em termos de duas ramificações, você pensar, você tem a ramificação da Fito com o Shanhanlun, né, com aquela apresentação dos 6 estágios, né, da síndrome Staian, Yamin, Shaoyan, etc. E no Dachan, né, principalmente os canais e funções de pontos e etc. e tal. Tá. E as teorias, Betinho? Quais são as teorias que eles mais aplicam lá dentro dos serviços? Por exemplo, teoria de diagnóstico de acordo com os princípios do Yin e do Yang, utilizam os 5 movimentos na prática clínica. Fala um pouquinho da aplicação da teoria na prática clínica. O que é um pouco assim... mito que ensinam aqui no Brasil pra gente e o que é realidade? Essa é uma boa pergunta, porque eu acho que a diferença é o seguinte: a gente aprende essas teorias aqui como teorias dissociadas. Então você tem, eu faço 5 elementos, eu faço diagnóstico canal, eu faço diagnóstico síndrome, e etc e tal. Enquanto que você pega um bom médico chinês, e às vezes é isso que às vezes um brasileiro que vai lá e fica pouco tempo, ele não entende, é que ele integra todas essas teorias juntas. Então, assim, quando ele usa determinado ponto, ele está usando a função do ponto, ele está usando o par dele, na questão, o par dele tanto yin yang, mas também, por exemplo, do canal Taim, por exemplo, que a gente lembra, por exemplo, aqui no Brasil, por exemplo, a gente fala canal do pulmão, correto? Ou canal do baço. Em chinês, você fala canal Taim da mão. Os grandes pulmão, meridianos, né? Mão, ou da mão. E o canal Taim do baço. Então, o Anjuí falava, é o mesmo canal. É o mesmo meridiano. E isso está sempre sendo reforçado. Então, o que muitas vezes, às vezes, os alunos vão para lá e ficam um pouco frustrados, porque ele não consegue entender a lógica que o professor está fazendo, porque ele não está fazendo aquele rito de anamnese processual que a gente conhece aqui, que a gente faz, mas ele está mesclando uma série de outras teorias com uma agilidade muito maior, entendeu? E aí, se você fizer uma boa pergunta direcionando nesse aspecto, você consegue obter uma resposta do que é realmente que ele está fazendo. Então, por exemplo, de você pegar de usar um determinado ponto do pulmão para tratar o baço, por exemplo. Qual que é a justificativa? Mas ele não palpou o pulso. Ele não palpou o pulso, mas ele olhou outras questões que estavam envolvidas. Às vezes a coloração da face, às vezes a forma como o paciente se porta, o quão jovem ele aparenta para a idade, a força do cabelo, ele olhou para as unhas. Ele consegue agregar isso de uma forma muito mais ágil
e consegue definir um tratamento de uma forma muito mais ágil. E um foco muito grande também, Bernardo, que eu acho que é importante frisar, é em função de ponto e de estratégia de tratamento, que é uma coisa que eu acho que aqui ela é muito ignorada. Porque aqui você segue o processo da anamnese, o diagnóstico, você faz a anamnese, chega no diagnóstico e aí você já passa para os pontos. Você não pensa numa estratégia de tratamento. Então, assim, o paciente está com deficiência de rim ou está com estagnação de ti do fígado. O que eu preciso fazer? Eu preciso promover a circulação do ti do fígado e aumentar o rim. Então, assim, quais são os pontos que eu vou fazer isso? E por que isso é importante? Porque dependendo de cada condição, você vai usar pontos que fazem essas mesmas funções em momentos distintos. Então, quando você pega um bom professor de medicina chinesa, ele vai te mostrar isso, ele vai fazer isso de uma forma muito, muito fluida, entendeu? Além também, que é uma coisa que eu friso bastante, né, que é a da estimulação. Que a acupuntura a gente vê aqui, eu vejo aqui às vezes a gente muito focado em raciocínio clínico, o que é importante, não é algo que tá equivocado, mas aí na hora que chega no final das contas, com a ferramenta que a gente tem de tratar, ela é tratada de uma forma muito vulgar, que é praticamente só colocar a agulha, no máximo pegar um teti e fazer muito pouco com aquela agulha. E isso eu acho que é uma coisa que os chineses fazem com muito mais competência que a gente, e isso vai mudando também de lugar para lugar, né? Ô, Betinho, pera, é nesse ponto aí que a gente pode conversar um pouco mais. Por exemplo, eu acho muito engraçado quando alguém diz assim, olha, eu fui fazer um estágio, eu fui estudar lá na China, né? Aí eu penso, gente, se alguém virar para mim e disser assim, olha, eu estudei fisioterapia no Brasil, eu estudei enfermagem no Brasil, eu estudei medicina no Brasil, o que isso quer dizer? Né? Um país aqui com várias regiões, cada região tem uma característica cultural, a gente tem regiões onde as universidades possuem maior destaque, outras que não são de qualidade, né? Então eu acho muito engraçado quando um colega que pôde ir para a China, ele dá só essa informação superficial, né? E aí eu queria te perguntar o seguinte, pelo que você... Diga um pouco para a gente, assim, o quanto que você conheceu a China, questões de quais regiões que você conseguiu visitar para conhecer os serviços de acupuntura. E o que eu quero te perguntar na China, há uma padronização desses procedimentos clínicos, ou cada região, cada universidade, cada hospital possui uma característica diferente de trabalho? Tenta trazer essa imagem para a gente. Bom, eu vou só ser um pouco advogado do diabo, um pouquinho do aluno que fala isso. Acho que, assim, às vezes acaba que é um investimento muito grande, às vezes é um passo muito grande na carreira da pessoa se preparar e ir para a China, mesmo que seja por um curto período de tempo. Mas eu acho que acho que tem um pouco de autocomplacência e acho que falta um pouco de autocrítica, no sentido de pensar que, realmente, a China é muito grande, aquela visão sua é uma visão muito micro do que está acontecendo, e muitas vezes os serviços que as pessoas vão acabam sendo centros de treinamentos, que não dão a realidade real do quadro. Eu vou falar da minha experiência quando eu fui da primeira vez, em 2009, depois quando eu voltei, das impressões que eu tive. A impressão que eu tive era que eu tinha visto muito pouco, né? Então, como eu vi que eu precisava saber mais. E quando eu cheguei lá no Anhui, cara, aí foi o choque. Os alunos estrangeiros, e todo mundo falando chinês fluente. E com livro em chinês na mão, e mandando pergunta para ele em chinês, e o professor respondendo, e eles anotando em chinês. Entendeu? Eu falei, opa, peraí. Então eu tô com uma defasagem muito grande, porque se eu não consigo entender o que o pessoal está falando,
como é que eu vou entender o que está acontecendo aqui? Como é que eu vou me falar especialista de qualquer coisa? E aí foi quando eu decidi estudar o chinês também. E aí, para aprofundar na língua e criar uma relação melhor com os professores para entender o que estava acontecendo. Eu rodei na China por vários hospitais em Pequim, tá? Eu fui no hospital de Dongmen, onde eu visitei meu amigo lá, o Federico Marmori, um italiano que faleceu ano passado. Eu fui no Toren, que muita gente no Brasil vai, com o Dr. Chen, que é um hospital de oftalmo e otorrino. Fica o onde Dr. Chen é uma figura fantástica. Qual Esse fica cidade? em Pequim também. Tá. Pequim. Lá eu estudei com um professor de crânio que chama Wang Yan, no hospital dentro da Universidade de Aeronáutica, em Pequim também. E aí, em Tianjin, eu estudei no primeiro hospital afiliado à Universidade da Medicina Chinesa, e também no hospital da universidade. Mas eu fui para o sul da China, eu fui em Kunming, que é uma província que é a capital da província de Yunnan. Fiquei um mês lá eu era tão tarado, assim, tão focado nisso, que eu tive aulas, por exemplo, tinha aula na faculdade, e aí eu pegava minhas férias, que a universidade ficava mais parada, e eu ia para outro lugar estudar. Pegava lá igual fui para Kunming, que é no sul da China, e fiquei esse período em Mianyang também, que é na província de Sichuan. Ô, E Betinho, também já visitei hospitais também em Shanghai. Ô, Betinho, e aí em Kunming, você estava dizendo que Tongguan tem uma maior ênfase para oftalmo, Tianjin tem uma maior ênfase para neuro, e Kunming, Mian, a ênfase é em qual condição de saúde? O Tom Ren, tirando o Tom Ren, que é muito especialista, é um hospital para isso, embora de vez em quando os caras fazem um tratamento mais generalista, todos os outros têm setores que são generalistas, entendeu? Tá, mas a ênfase, assim, se puder... Mas aí, por exemplo, lá em Kunming, eu segui muito umas médicas que trabalhavam com uma linha de acupuntura mais taoísta, e elas trabalhavam com palpação de canal, e era muito interessante que elas trabalhavam com palpação de canal e elas sempre observavam o pulso depois. Então, assim, o paciente chegava com determinada condição, elas palpavam o canal, fazia acupuntura, e aí ela confirmava se o resultado se tinha dado o resultado no pulso depois. Era bem interessante. Essa era uma visão mais generalista. Mas tinha várias abordagens. Tá. Já em Mianyang, você tinha... O hospital tinha uma prática generalista, mas você tinha setores. Então, você tinha um setor de ginecologia, você tinha um setor de neuro, você tinha um setor de dor. Pra você ter ideia, lá em Mianyang, eu estagiei com um cara, Dr. Chen também, ele via 150 pacientes por dia. Ele agulhava 150 pacientes por dia. Uma vez eu cronometrei ele agulhava um paciente por minuto, cara. Rapaz do céu. Só que ele só via dor. Então, assim, ele já tinha uma abordagem muito mais direta, muito mais local, mas extremamente eficaz. Tanto é que ele tinha 150 pacientes por dia. Porque é importante frisar que na China você escolhe o médico que você quer ir. Então, enquanto você tinha lá o Dr. Chen com 150 pacientes por dia, você tinha um fulaninho lá do lado que estava vendo 7. Ô, Betinho, isso é muito importante porque no Brasil a gente sabe que o paciente ele pode escolher quando é o serviço privado, mas no SUS a regulação quem faz é o sistema. Então você vai num posto de saúde e aí você já tem a sua equipe de saúde da família. Se você vai num hospital, você vai cair na mão do plantonista, né? Então na China, os profissionais que estão dentro do hospital, eles já têm uma clientela fixa. A pessoa pode chegar no hospital de medicina tradicional chinês e falar, não, quero ser tratado com Betinho. Exatamente. Você vai lá e vai olhar a agenda dele e você pode ir direto na pessoa que você quer tratar. Ô Betinho, e me fala uma coisa,
E para dor, qual que é o hospital lá que é referência para quem quer estudar dor? Geralmente, cara, dor é o arroz de feijão de todo mundo, assim. Então, assim, a maioria dos hospitais que você for, você vai ter caras bons de dor. Aí tem várias abordagens, né? Tem gente que usa uma abordagem mais distal. Por exemplo, lá em Mianhã, eu vi o, o Dr. Chen, que tinha 150 pacientes por dia, ele tinha uma técnica muito local, e tinha o Dr. Lai, por exemplo, que ele usava só agulha distal através de movimento. Então vai mudar um pouquinho. Depende muito do tipo de técnica que você se identifica também. Mas dor, geralmente, você vai ter bons profissionais na maioria dos serviços, sabe? O que é importante, eu acho, frisar, para o acupunturista ter pelo menos uma noção do que fazer lá na China, é bom ir com uma certa experiência, sabe? Um mínimo de experiência. Você não chegar lá e ficar meio embasbacado com qualquer coisinha que você fazer, porque isso eles olham muito, entendeu? O seu nível de conhecimento, através de suas perguntas, através do que você está, através do que você se surpreende, e se você tomar bomba nisso, vamos dizer, o pessoal começa a te nivelar por baixo. E aí o cara te joga lá para baixo mesmo, te ensina desde o yin e do yang. Tá. Então, assim, é bom você ter um mínimo de construção de conhecimento para chegar lá um pouco mais cobrinha. Ô Betinho, e essa informação é importante porque quando a viagem para a China já não é barata, né? Então o investimento tem que ser planejado para a grande maioria das pessoas. Ainda mais hoje, né? E muitas vezes, então, pelo que você está dizendo dessa riqueza de formas, né, de ênfase que são dadas nos hospitais, vai fazer a diferença. Então, por exemplo, se eu cair em um hospital que às vezes dá mais ênfase para oftalmo do que em um hospital que vai trabalhar nessa perspectiva mais taoísta, de pulso, né? Então não dá para eu generalizar o que é a acupuntura na China, tendo uma visita, às vezes, de 30 dias e em um único serviço. E aí, uma pergunta que fizeram aqui é, como que é o sistema de saúde na China? Ele é público, gratuito e universal, igual no Brasil? Ou ele funciona como se fosse uma saúde suplementar, onde a população é obrigada a comprar um plano de saúde? Como que é lá? Para eu ser atendido em um hospital na China. Funciona como se fosse um antigo INAMPS, né? Se você tiver um plano de saúde, seja ele privado, seja o plano estadual lá do governo, você tem direito à assistência de saúde. No caso da acupuntura e da fito, você tem direito, se você tiver determinado plano de saúde, você tem direito a fazer a consulta pagando um valor mínimo. Geralmente é bastante barato, era coisa de R$10, R$5. Agora, com certeza, deve ter aumentado. Mas não é universal e porta aberta igual é o do Brasil, não. Muita gente acaba que não tem, porque a formalidade é muito grande lá, quando sofre acidente e tal, o que eles fazem muito eles têm muito costume de colocar a notícia no jornal e pedir contribuições mesmo através de depósito bancário. Tá. Agora, só fazendo uma questão sobre isso, assim, é que essas respostas sobre qual que é a especialidade de cada hospital e tal, isso não é uma coisa que vai estar clara, não. Então você vai ter que, se você for buscar determinado assunto, determinada coisa, você vai ter que bater muita cabeça antes de descobrir o que você quer. Então, assim, você não vai chegar lá e vai ter um site e falar assim, não, Kunming, os caras são bons nisso e naquilo. Nanjing, os caras... Porque mesmo você chega, por exemplo, lá em Kunming, de repente você não acha um professor que é certo e o professor está lá do seu lado. Então, assim, às vezes o mais difícil é você obter essas informações. Então, isso precisa de uma rede de contatos grande, explorar essa rede de contatos. O que acontece também é que muita gente que vai lá, às vezes não quer também partilhar o contato dos lugares que estudou. Mas é ter uma rede de contatos grande cara, ir meio na tentativa e erro, achar os lugares que você se identifica, ver os médicos que realmente são sérios, que têm uma boa prática.
Eu acho que é ter bastante jogo de cintura, muita paciência, mas principalmente buscar, cara, porque isso aí realmente, muitas vezes os pessoal me fazem essas perguntas e ficam um pouco frustrados de eu não conseguir responder, porque essas perguntas, elas não estão assim, essas respostas, elas não estão assim fáceis. Então, realmente demanda tempo, demanda persistência e, claro, também demanda um investimento financeiro grande. Ô Betinho, pois é, então eu acho que até fica uma dica para os colegas no Brasil que organizam viagens de estudos para a China, tentar ser mais preciso nessas informações também na hora de vender um pacote, né? Porque para o consumidor já poder ter uma ideia assim, da expectativa que ele pode criar, se vai atender o que ele espera e não se frustrar. Ô Betinho, agora eu queria, tá faltando 3 minutos para acabar a nossa live, eu queria que agora a gente entrasse mais na parte acadêmica mesmo, de como que é estudar em uma universidade chinesa, como é que foi a parte burocrática para você ingressar no programa, se falar chinês é fundamental, se precisa realizar um processo seletivo, igual acontece aqui no Brasil. Conta para a gente um pouco dessa experiência. Bom, eu fui selecionado como bolsista do governo chinês, então eu participei de uma seleção, do processo de seleção para bolsa específico, mas você pode se inscrever diretamente nas universidades, aí sem bolsa, você vai pagar do seu próprio bolso, você vai ter que mostrar a comprovação na área, e aí, assim, os cursos em graduação, eles são em chinês, então você vai ter que fazer um curso preparatório de chinês antes. Já o de mestrado, existem algumas universidades que ofertam eles em inglês. Então aí tem que ver qual que é a universidade que você se identifica mais, entrar em contato com essas universidades, buscar as respostas, porque nem recentemente eles respondem de primeira, e basicamente é isso, ir direto na universidade e perguntar como é que é o processo de cada uma. Mas geralmente não é muito difícil, não. A burocracia e a vida na China que é difícil. Essa é a Tá. parte mais complicada. Então, como é que foi para você? Como é que foi para você escolher um programa, entrar em Tianjin? Como é que era o seu dia a dia em Tianjin? Bom, eu já tinha ido para Tianjin por causa da neuro, por causa do Chinal Kaichao, que eu fui especificamente para estudar isso. Então, para mim foi meio natural ficar lá, porque eu queria me aprofundar, queria criar raízes dentro do hospital. Para mim foi relativamente fácil, porque eu já tinha muita penetração dentro do hospital, já conhecia muita gente, já falava chinês. Então, assim, tinha um orientador que me apoiou muito nesse processo, tinha professores que me apoiaram muito. Então, eu não caí lá de paraquedas. Então, acabou que a minha experiência lá foi relativamente tranquila por causa disso. Eu já tive um período de aclimatação lá antes de começar o mestrado. Eu morei lá um ano antes de começar o mestrado, então isso ajudou bastante. Certo. E como é que era o seu dia a dia, Betinho? As aulas, a pesquisa? Pois é, eu tinha aula todo dia de manhã, e aí à tarde eu ia para o hospital fazer pesquisa. Já tinha selecionado, ia lá fazer o processo todo de seleção, e a gente fez a coleta, e fazer pesquisa em hospital chinês, não sendo chinês, não é fácil não, viu? Nós acabamos fazendo uma pesquisa clínica com 60 pacientes, e aos trancos e barrancos ela foi concluída. Mas você enfrenta vários processos burocráticos, e aí, cara, precisa de muito jogo de cintura. Acho que a palavra, tem que ter muita paciência, muita persistência e muito jogo de cintura para aguentar o batidão lá, porque realmente não é fácil, não. Ô Betinho, como é que é? Estrangeiro já pode chegar agulhando lá nos hospitais, mesmo sendo aluno de um programa de mestrado, ou tem uma resistência, ou algum período ou alguns critérios para qualificação? Espera aí Como que é eu que perdi a funciona? pergunta. Como é que é? Olha, como é que é para o estrangeiro fazer a prática da acupuntura na China? Ele já pode chegar tratando o paciente, agulhando, mesmo sendo aluno de mestrado ou não? Como é que isso funciona? Não, na verdade é o seguinte, alguns professores vão te deixar agulhar, outros não.
Agora, agulhar um ponto aqui, outro ponto ali, isso para mim é meio irrelevante, né? O que importa mesmo é quando o professor te deixa fazer um procedimento com o paciente, te deixa tratar o paciente. Só que geralmente ele testa deixando você colocar a agulha em um ponto ou outro. Agora, se você chegar e colocar a agulha mal, assim, primeiro o agulhamento é feito sem mandril, e se você errar o ponto, agulhar mal e etc., você volta para o fim da fila. Então você vai ter que acompanhar ele mais um tempo, ele pegar confiança no você de novo, para poder agulhar. E aí, se você coloca alguns pontinhos ali, coloca bem, consegue pegar o teti legal, aí ele já te deixa fazer mais coisas. Então, lá em Tianjin, por exemplo, era comum, como é o paciente de AVC, né? Às vezes eu fazia a parte superior, o membro superior, e o meu professor fazia o membro inferior, e vice-versa. Então, isso era bastante comum. Mas, claro que vem com o tempo, vem com a confiança. Isso não é da noite para o dia. E muito treino, né? Porque se você fizer mal, eles certamente não vão deixar você praticar. Agora, para o estrangeiro, ele não é permitido fazer o agulhamento. Um ou outro professor vai deixar, mas hoje em dia, por lei, ele não é permitido. A mesma coisa se você for acompanhar um procedimento no hospital brasileiro, você não tem autorização para fazer um procedimento num paciente como visitante ali, né? Então, isso eles têm cada vez seguido mais, mas um ou outro professor deixa você colocar um pontinho ali, outro pontinho ali, mas geralmente é desse jeito. Se você tem uma relação maior com o professor, você vai ter mais autonomia. Lá em Kunming, por exemplo, como a professora lá estava curiosa para saber como é que era o método de Tianjin, chegou um paciente AVC e ela ficou lá acompanhando eu tratar o cara. Porque ela queria ver como é que era, entendeu? Mas isso não é muito comum, não. Tá bom. Robertinho, agora vamos sair da China e eu queria, nesses 5 minutos que restam, que você falasse um pouco sobre a formação em acupuntura, né? O que você acha do sistema de formação que é realizado no Brasil? A gente sabe que hoje tem algumas universidades e alguns cursos de graduação que já tem uma disciplina optativa obrigatória, né, de acupuntura, medicina chinesa e PIX dentro dos currículos de graduação, algo muito introdutório ainda, de apresentação, mas que a maior parte da formação na profissão ou na especialização em acupuntura é realizada por escolas privadas, né? Uhum. Poucos são os cursos de especialização que estão vinculados a instituições públicas. Eu sei que na USP de Ribeirão Preto tem, na Unifesp, mas é restrito só para médicos. Na Federal de Alfenas tem um curso de formação multiprofissional. Residência em acupuntura multiprofissional no Brasil ainda não tem, né? Só acupuntura médica. A gente tem uma residência multiprofissional que é em PIX, e aí o aluno acaba tendo uma noção de medicina chinesa e acupuntura, mas não sai habilitado para essa prática, né? Mas como é que funciona, por exemplo, em Portugal e nos Estados Unidos? Como é que é a formação em acupuntura lá? Tem curso de graduação em acupuntura, em medicina chinesa, ou é só pós-graduação? Como é que funciona? Pois é, eu acho que a resposta dessa pergunta volta à China de novo, a um curso de graduação que fosse mais completo, com medicina chinesa e não só acupuntura, que tivesse uma padronização do currículo e não fosse cada um faz da sua cabeça. Eu acho que o curso aqui é muito curto, eu acho que um final de semana por mês não é o suficiente para você se aprender muita coisa, e acho que acaba que o aluno sai com conhecimento muito básico. O pessoal me xinga quando eu falo isso, mas é a minha opinião. Nos Estados Unidos, em Portugal, Israel é um modelo que eu gosto bastante, onde você tem um curso de medicina chinesa que inclui acupuntura junto. São cursos maiores, de 3, 4 anos. No caso dos Estados Unidos, eu acho que eles ainda faltam um conhecimento maior de medicina ocidental. O modelo que eu mais gosto é esse modelo, que é bem parecido com o modelo chinês, que é o modelo de Israel, onde eles têm 4 anos de medicina chinesa com acupuntura e eles são atrelados à saúde pública. Então, a saúde, você tem acupunturistas e médicos e fitoterapeutas na maioria dos hospitais de Israel.
Você tem clínicas públicas onde o aluno pratica. Então você cria não só uma prática muito boa, mas você cria uma classe forte, né? Porque eu não vejo como que a gente pode melhorar como profissional se eu não vejo ninguém melhor do que eu tratando, se eu estou sozinho no meu consultório. Então eu acho que você se está exposto a outros profissionais e está junto com outros profissionais no mesmo ambiente, é fundamental para a gente crescer como classe, para crescer como profissão. E eu acho que, volto de novo ao fato da gente ser muito autossuficiente, muito autocomplacente, da gente achar que tem todas as respostas, e não buscar parcerias com universidades chinesas, parcerias que efetivamente existam, né? Não parcerias de nome. Uma parceria que você tem intercâmbio de professores, que você tem intercâmbio de currículo, e eu acho que falta também, não só das escolas, mas dos alunos cobrarem isso também, de um programa mais extenso, da gente que é acupunturista agora, pensar o que a gente quer para a profissão para o futuro. Eu acho que lá fora o profissional ele sai com um entendimento maior sobre o que é a medicina chinesa como um todo, enquanto que a gente ainda está muito preso só na acupuntura. Isso é uma deficiência que eu tenho, inclusive, uma deficiência minha. Então, acho que tudo isso a gente pode incorporar, mas eu vejo que a grande dificuldade é que quando a gente expõe esses valores, o pessoal acha que a gente está falando mal do Brasil, sabe? Que eu não gosto do Flamengo, leva isso como um ataque pessoal e não como uma crítica construtiva. Eu acho que a gente precisa observar, olhar os exemplos que estão vindo de fora, e aí eu destaco principalmente Israel, eu destaco principalmente os Estados Unidos. Portugal também tem uma abordagem interessante. Portugal tem curso de graduação em medicina tradicional chinesa dentro da universidade, né? Eles criaram agora, até um amigo meu, um abraço para ele, lá de Portugal, Diogo Calado, está na coordenação desse curso, que estudou comigo lá em Tianjin, na Politécnica de Setúbal. Eles já tinham escolas antes, com a grade curricular mais extensa, né, de 4 anos, se não me engano. Mas agora eles colocaram isso na universidade. Tá bom. Ô Betinho, eu concordo com você e eu queria então agradecer. Nossa live vai se encerrar, tem 10 segundos. Quem quiser te acompanhar, é só acessar a sua página no Instagram, ver os cursos que você